Em 1897, a Rainha Vitória celebrou o 60º aniversário de sua ascensão ao trono britânico. O mundo estava desfrutando de um período de paz e prosperidade como poucas vezes havia experimentado. Quatro anos depois, no alvorecer do século XX, a Rainha Vitória morreu. Chefes de Estado de todo o mundo compareceram a seu funeral. Nessa época, exceto a França, todos os principais estados europeus eram monarquias, muitas ligadas por parentesco à coroa britânica. A Rainha Vitória era considerada a matriarca de todas e sua morte foi vista por muitos como o fim de uma era. Poucos, no entanto, poderiam ter previsto quão violento e instável o mundo iria tornar-se. Em 1900, a maior parte dos assuntos mundiais ainda estava centrada nas principais nações europeias. No leste havia a Rússia, cujo vasto domínio tinha o Ártico ao norte, o Pacífico setentrional a leste, a Manchúria, a Mongólia, o Afeganistão e a Pérsia ao sul. E a Alemanha, a Áustria, a Hungria e os Balcãs a oeste. À frente desse império se encontrava o autocrático czar Nicolau II, cujo poder estava salvaguardado por uma polícia secreta de muitos tentáculos e por um grande exército. As cidades da Rússia Ocidental eram tão cosmopolitas quanto qualquer outra da Europa, desfrutando de rica abundância no campo das artes. A maior parte dos russos, entretanto, ainda levava uma vida camponesa primitiva. A servidão que mantinha os camponeses presos à terra como virtuais escravos havia sido abolida apenas há 20 anos antes. E a grande maioria dos russos ainda tinha pouco que dizer sobre assuntos políticos. Havia um largo setor industrial que, porém, comparado ao da Europa Ocidental, era muito atrasado. Próxima da Rússia, a Áustria-Hungria não passava agora de uma sombra do que fora, especialmente desde a derrota para a Prússia em 1866. Ali, outro imperador, o idoso Franz Josef, governava uma agitada mescla de austríacos, húngaros e polacos e dominava as raças multilingües dos Balcãs ao sul. O brilho de sua corte em Viena não conseguia disfarçar as crescentes divisões nacionais dentro do império. A Alemanha, vizinha ao norte, era o jovem e crescente gigante da Europa. Até pouco tempo, um conjunto de reinos e principados, sob domínio da Prússia, não significara, senão após a esmagadora derrota infligida à França pela Prússia em 1870. Era governada pelo ambicioso Kaiser Guilherme II, sobrinho neto da Rainha Vitória. A Alemanha tinha um grande e poderoso exército. Assegurava uma rápida e eficiente expansão industrial, especialmente na região do Ruhr, no oeste do país. A França era a maior república da Europa. Os franceses divertiam-se em casa com Paris segura de sua reputação de capital do entretenimento da Europa, e aumentavam e consolidavam suas possessões coloniais na África e na Indochina.
Assim, em cada coração francês, ardia o feroz desejo de retomar as províncias orientais da Alsácia e Lorena, cedidas à Alemanha após a desastrosa guerra de 1870. Do outro lado do Canal da Mancha estava a Inglaterra, ainda objeto de inveja das demais nações. Era governada pelo rei Eduardo VII, o rei desportista. A fonte de seu poder era o Império Britânico, alargado e consolidado sob o governo da Rainha Vitória, estendia-se então por 1/6 do globo terrestre. O Império beneficiava-se sobretudo do comércio. As matérias-primas eram trazidas à Inglaterra para alimentar-lhe a potente indústria que inundava de bens o mercado mundial. Para guardar esse vasto império, a Inglaterra confiava principalmente em sua Marinha Real, então a maior do mundo. Fora da Europa, duas potências emergentes aguardavam o momento de alçar voo. Os Estados Unidos da América começavam a expandir-se. Seu produto nacional bruto quase triplicara entre 1897 e 1914. Esse crescimento econômico era acompanhado de rápido crescimento da imigração. Cerca de 9 milhões de pessoas chegaram durante a primeira década do novo século. A maior parte dos imigrantes vinha da Europa para começar nova vida. Sua determinação em dar as costas ao passado muito contribuiu para influenciar a política exterior isolacionista dos Estados Unidos da América. A vastidão do país, de território ainda em grande parte virgem, permitia absorver facilmente os imigrantes. Mas o isolacionismo norte-americano não impediu que esse país começasse a construir seu império. Isso era resultado da guerra travada com a Espanha em 1898 pelo domínio de Cuba e das Filipinas. Essas recriações do combate foram feitas na época pelo pioneiro do cinema Thomas Edison. Na verdade, o exército norte-americano imediatamente se estabeleceu em Cuba. O futuro presidente Teddy Roosevelt, visto aqui à esquerda, deixou seu posto de governo para comandar com grande ímpeto em Cuba seus Rough Riders. Os espanhóis sofreram duras baixas, mas a guerra só foi decidida nas Filipinas pela Marinha Americana, que afundou a frota espanhola na Baía de Manila. A guerra não apenas deu a Cuba a independência, como deu aos Estados Unidos, as Filipinas e o Guam. A outra potência que emergia no cenário mundial era o Japão. Em 1894, ele travara guerra com a China, que ainda era uma sociedade medieval se comparada ao Japão. Este abraçara incrivelmente nos últimos 40 anos a tecnologia ocidental. A causa desse conflito oriental era a Coreia, que o Japão queria anexar. A batalha decisiva, ganha pelos japoneses, foi travada no mar e encorajou o Japão a criar uma marinha e um exército modernos e poderosos. Na Europa, a rivalidade colonial girava em torno da África. A Inglaterra tinha a maior fatia deste continente, seguida da França. A retardatária Alemanha tinha colônias de tamanho considerável. Outras potências imperiais eram a Bélgica, Portugal, a Espanha e, finalmente, a Itália. Em 1900, quase toda a África já estava dividida. Particularmente, o Kaiser Guilherme II tinha inveja das possessões inglesas na África. Por isso, ele ficou satisfeito quando, em 1899, estourou na África do Sul a guerra entre os Boers, que queriam libertar-se e construir uma república própria, e os ingleses.
Apoiados pelos alemães que forneceram fuzis e outras armas, os Boers inicialmente infligiram uma série de derrotas ao exército britânico. Eles constituíam um sério adversário para um exército que se considerava quase invencível em guerras coloniais. Os comandos altamente imóveis dos Boers, apesar de numericamente inferiores, provaram ser capazes de fazer frente às inalteradas táticas inglesas. Os ingleses foram forçados a mandar dezenas de milhares de reforços, muitos do Império, para a África do Sul. Eles também adotaram táticas mais móveis, mas apesar de se verem forçados a recuar, os Boers se recusavam a desistir, e a guerra se prolongou com os ingleses perseguindo um comando após outro. Muito da perseguição dos Boers foi feita por colunas montadas. Os homens dos comandos britânicos aprenderam a sobreviver fora de seu país, como os Boers. Muitos comandantes dessas colunas se tornariam os grandes generais da Grande Guerra de 1914 e 1918. As lições eram aprendidas na África do Sul da forma mais difícil, e posteriormente iriam provocar reformas de longo alcance no exército britânico. Cada vez mais os Boers se viam encurralados. O apoio moral alemão, que azedou suas relações com a Inglaterra, não foi suficiente para fazê-los vitoriosos. Em 1902, os Boers finalmente se renderam. A Alemanha enfrentou a França também em Marrocos, no noroeste da África, que era considerado área de influência francesa na África. Em 1905, o Kaiser chegou até a visitar o sultão de Marrocos. Seis anos depois, somente uma habilidosa diplomacia foi capaz de impedir um confronto armado entre a Alemanha e a França, após o sultão ter requisitado tropas francesas para ajudá-lo a subjugar alguns membros de tribos revoltosas, pedido muito mal visto por Berlim. A guerra, entretanto, estourou na África do Norte em 1911. Trípoli, antigo nome da Líbia, era um entreposto do então decadente Império Otomano e era cobiçada pela Itália, que possuía ali muitos colonos. Os italianos invadiram Trípoli, alegando maus tratos infligidos pelos turcos. Após os primeiros sucessos contra o exército turco, os italianos se viram forçados a uma guerra de guerrilha contra os árabes no interior. Finalmente, contudo, Trípoli tornou-se colônia italiana. Uma característica particular desta guerra foi o uso inaugural da Força Aérea. Do outro lado do mundo, a rivalidade colonial provocava outra guerra, desta vez entre a Rússia e o Japão. O motivo da discórdia era novamente a Coreia. Os russos estavam colonizando a Manchúria e queriam estender sua influência à Coreia, então japonesa. Não conseguindo encontrar solução diplomática para o problema, os japoneses resolveram desembarcar tropas na Coreia do Norte, na primavera de 1904. Eles abriram caminho pelo rio Yalu e entraram na Manchúria, fazendo com que os russos se dirigissem para o norte, na direção de Mudgen, e para longe da base naval em Porto Arthur, que foi sitiada. Em meados de outubro, uma grande frota russa partiu do Báltico para o que iria ser uma viagem de 20 mil milhas para libertar Porto Arthur.
No caminho, ela atacou traineiras inglesas no Mar do Norte, julgando tratar-se de navios torpedeiros japoneses. Porto Arthur, porém, caiu em janeiro de 1905 e a frota recebeu ordens de rumar para Vladivostok. Finalmente, em maio de 1905, após muitas outras dificuldades, a frota chegou ao Estreito de Tsushima, que separa a Coreia e o Japão. A frota japonesa estava esperando e, para assombro do mundo, eliminou a frota russa. Dos 38 navios de guerra russos, apenas 3 conseguiram chegar a Vladivostok. Depois disso, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt intermediou a paz nesta conferência em Portsmouth, New Hampshire. A Rússia foi obrigada a deixar a Manchúria e entregar Porto Arthur aos japoneses. Essa derrota humilhante foi a gota d'água para o descontente povo russo que acabara de ver o exército czarista matar centenas de manifestantes pacíficos em São Petersburgo em janeiro de 1905, no que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A agitação cresceu e deu-se o motim da tripulação do encouraçado Potemkin, da frota do Mar Negro. Isso culminou numa greve geral em outubro, que forçou o czar a atender à reivindicação de uma Assembleia Nacional Legislativa. A Duma, como era chamada, foi instaurada, mas a autocracia continuava, e a revolução era um aviso de que o povo russo já não suportava tanta opressão. A Batalha do Estreito de Tsushima ajudou a lançar outra semente de conflito. Observando o modelo inglês, os alemães entenderam que para um país ser uma verdadeira potência mundial e não somente um império, eram necessários um poderoso exército e uma grande base industrial. E concluíram que era imprescindível uma forte marinha para proteger seu comércio de além-mar. Sob o comando do almirante von Tirpitz, foi posto em execução um grandioso programa de construção de navios, que pudessem rivalizar com os da Inglaterra. Nessa época, os navios de guerra eram munidos de armas de tamanhos variados, mas o Estreito de Tsushima demonstrara que eram as mais capazes de decidir uma batalha. Consequentemente, surgia um novo tipo de navio, inteiramente equipado com armas de grande porte, o couraçado, cujo primeiro exemplar, o couraçado HMS, fora lançado pelos ingleses no início de 1906. Do dia para a noite, esse navio tornou todas as principais embarcações existentes obsoletas e possibilitou a von Tirpitz modernizar sua frota. O resultado foi uma espécie de corrida de couraçados entre a Inglaterra e a Alemanha. A eficiência alemã logo diminuiu o tempo de construção de um couraçado de 3 para 2 anos, o que deixou os ingleses receosos, resultando em crescente número de novos couraçados com armas cada vez maiores. Essa precoce corrida armamentista serviu para aumentar a tensão anglo-germânica. Outras nações também sucumbiram à febre dos couraçados, e por volta de 1914, todas as marinhas de expressão mundial os possuíam. A tensão internacional aumentou com a criação de 2 campos armados na Europa. Em 1879, a Alemanha e a Áustria-Hungria formaram uma aliança, a que se uniu à Itália 3 anos depois. Isso era para enfrentar uma possível agressão da Rússia ou da França. Em consequência, firmou-se um pacto em 1894. A Itália, entretanto, aumentou o imbróglio, garantindo em 1902 que, em troca de carta branca na Líbia, não tornaria a lutar com a França. A Inglaterra, que tradicionalmente suspeitava da França e dos projetos da Rússia no Afeganistão e no norte da Índia, ficou fora dos enredos continentais.
mas se aliou ao Japão em 1902 para distrair a atenção da Rússia. O crescente poderio industrial alemão e sua ameaça aos tradicionais mercados britânicos forçou a Inglaterra a reconsiderar sua posição. Em maio de 1913, Eduardo VII visitou Paris e isso abriu caminho para a Entente Cordiale, assinada no ano seguinte. Ele também embarcou em outras missões diplomáticas, incluindo uma à Itália. Em 1907, surgiu a Aliança Anglo-Russa. As peças rivais estavam agora dispostas no tabuleiro, contudo era nos Balcãs que residia o verdadeiro problema. Durante séculos, grande parte da região do Oriente Mediterrâneo fez parte do Império Otomano, que era governado pelo sultão turco. Aos poucos, no decorrer do século XIX, o domínio turco dessa área foi retrocedendo, isso em grande parte pelo enfraquecimento da vontade turca. De fato, por volta de 1870, a Turquia ficou conhecida como a enferma da Europa. Nos próprios Balcãs, os diversos estados liderados pela Grécia já haviam começado a tornar-se independentes. Em 1900, o território turco nos Balcãs estava muito reduzido e neles havia 5 estados independentes: Romênia, Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro. As províncias da Bósnia e da Herzegovina, apesar de nominalmente ainda pertencerem à Turquia, estavam guarnecidas por tropas austríacas. Em 1908, houve um golpe de Estado na Turquia e um grupo de oficiais reformados do exército, os jovens turcos, chegaram ao poder. A Áustria, temerosa de uma Turquia renascida e apoiada pela Alemanha, prontamente anexou a Bósnia e Herzegovina. A Sérvia, apoiada pela Rússia, objetou por causa da pequena minoria sérvia ali existente, mas de nada adiantou. Ela, portanto, ajudou a formar a Liga Balcânica dos Estados vizinhos. Aproveitando-se do problema da Turquia com a Itália, os austríacos a atacaram em outubro de 1912. Os turcos mobilizaram mais tropas, mas frente à determinação da Liga Balcânica, começaram a perder terreno. Assim como em outras guerras dessa época, muitas nações enviaram observadores militares para tentar extrair lições que pudessem enriquecer seus conceitos militares. Essa guerra também foi a primeira a atrair grande número de cinegrafistas. Em maio de 1913, os turcos foram expulsos da Europa, exceto das pequenas possessões do Estreito dos Dardanelos e em torno de Constantinopla. As principais potências, nenhuma das quais apoiara a guerra, intervieram nesse momento para redigir o acordo de paz. O antigo território turco foi dividido entre a Grécia, a Bulgária e a Sérvia, e foi criado o novo estado da Albânia. Mas em junho, a Bulgária, que ganhara menos território e queria mais, atacou as tropas gregas e sérvias na Macedônia. Então a Romênia atacou a Bulgária e os turcos se juntaram a ela. Forçada a lutar em várias frentes, logo a Bulgária foi derrotada. Os demais estados regionais, incluindo a Turquia, saíram vitoriosos dessa Segunda Guerra dos Balcãs. O sucesso da Sérvia nos Balcãs aumentou tanto a autoestima quanto o nacionalismo entre os eslavos da Bósnia e Herzegovina, suficientemente fortes para arrastar toda a Europa à guerra. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, capital provincial da Bósnia, uma bomba foi atirada num carro que passava. Seus ocupantes, nada menos que o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, não foram atingidos. Tranquilos, eles continuaram a visita oficial. Poucas horas depois, o filho de um fazendeiro da Bósnia, Gravilo Princip, avançou na direção do carro real e feriu mortalmente com tiros de pistola o casal austríaco. Princip foi preso imediatamente. O corpo do arquiduque e o de sua esposa foram transportados a Viena para os funerais de Estado. A ira austríaca recaiu sobre a Sérvia. Acreditava-se que Princip era membro de um clandestino grupo nacionalista sérvio, o Mão Negra.
Por consequência, em 23 de julho, depois de consultar a Alemanha, os austríacos deram um ultimato à Sérvia. Os sérvios propuseram que a questão fosse decidida por julgamento. Ao mesmo tempo, porém, começaram a mobilizar suas forças. Isso levou Viena a declarar guerra à Sérvia em 28 de julho, fazendo-o pela primeira vez na história por telegrama. Também ela começou a mobilizar suas forças. Os trens com tropas austríacas começaram a se locomover. Nada fazia crer a esses alegres soldados que, assim como seus trens, a Europa inteira estava a caminho de um só destino: a guerra total. No fim de julho de 1914, menos de 5 semanas após o assassinato do herdeiro de seu trono, as tropas austro-húngaras começaram a invadir a Sérvia. Nesse meio tempo, houve frenética atividade diplomática em toda a Europa. Berlim avisou a São Petersburgo de que qualquer tipo de mobilização russa em apoio à Sérvia seria considerada pelos alemães mobilização de guerra. Apesar dos apelos do aliado francês, a Rússia deu início a uma mobilização parcial. As armas austríacas começaram a bombardear a capital sérvia, Belgrado, em 30 de julho de 1914. Foi isso que levou o governo russo a ordenar a mobilização total, apesar dos recentes ultimatos alemães. A certeza de que um grande exército de camaradas eslavos viria agora em seu apoio encorajou a resistência sérvia ao ataque austríaco. O Kaiser e seu governo, entretanto, falavam sério e estavam tão intimamente ligados ao aliado austríaco que era impossível não apoiá-lo. Então, imediatamente declararam guerra à Rússia e também mobilizaram suas forças. Por situar-se no meio da Europa, a Alemanha temia principalmente a guerra simultânea em duas frentes, leste e oeste. Seus estrategistas militares trataram de assegurar que a máquina de mobilização estivesse funcionando perfeitamente, de modo que seus exércitos fossem capazes de se distribuir e posicionar antes que os potenciais inimigos o fizessem. Assim, em 1914, o esquema funcionou como um relógio. E em 48 horas, os exércitos alemães estavam marchando para a guerra entre vivas e o entusiasmo quase histérico do povo alemão. Na esperança de evitar um conflito imediato no oeste, o governo alemão perguntou ao embaixador francês em Berlim se a França se propunha a permanecer neutra. A resposta foi que a França devia levar em consideração seus próprios interesses. Em 1º de agosto, a França, consciente de sua aliança com a Rússia e ameaçada pela mobilização alemã, também começou a se preparar para a guerra. Isso foi a gota d'água para o governo alemão. Seus trens de transporte de tropas correram para o oeste, bem como para o leste, e a guerra com a França foi declarada em 3 de agosto. A peça final do quebra-cabeça era a Inglaterra, porque suas alianças com a França e a Rússia não a obrigavam a auxiliá-las em tempo de guerra. Ela de início tomou posição neutra. Por isso foi possível a seu povo desfrutar totalmente o feriado de verão na segunda-feira, 3 de agosto. No dia seguinte, tropas alemães entraram na neutra Bélgica. Como uma Alemanha todo-poderosa no continente era algo contrário aos interesses ingleses, o governo britânico invocou um tratado de 1839 sobre a neutralidade belga. Deu-se um ultimato para que a Alemanha se retirasse. Esta rejeitou o ultimato, e nessa noite também a Inglaterra entrou na guerra. Como o povo dos demais países, o inglês saudou-a com alegria quase frenética. Dessa forma, no espaço de poucas semanas, a Europa se vira envolvida num conflito que seria muito mais aterrorizante do que poderia ter imaginado qualquer dos participantes.
As nações distribuíam suas forças e cada uma o fazia segundo um plano cuidadosamente traçado para derrotar o inimigo. Os alemães possuíam um seu, preparado pelo conde Alfred von Schlieffen, chefe do Estado-Maior desde 1891. Reconhecendo os perigos de lutar com a Rússia e França ao mesmo tempo, e que a França poderia deslocar-se muito mais facilmente que sua aliada, ele decidiu que primeiro deveria pôr a França fora de combate, para só então enfrentar a Rússia. Presumindo que o primeiro movimento francês teria como objetivo recuperar a Alsácia-Lorena, ele imaginou um largo movimento que, tomando um desvio pelos Países Baixos para alcançar o oeste de Paris, acabasse por entrar na capital francesa e atacar por trás grande parte das tropas francesas. Helmut von Moltke, o sucessor de von Schlieffen, não estava inteiramente satisfeito com esse plano e aos poucos o foi modificando até dar-lhe o objetivo de abrir caminho pela Bélgica. Ele também reforçou suas tropas na Alsácia-Lorena em detrimento da ala direita da máquina alemã. O exército alemão era um instrumento altamente eficiente, bem treinado e dotado de eficiente Estado-Maior. A disposição uniforme das tropas nas fronteiras era prova de sua meticulosa preparação. As armas e o restante do equipamento também eram de muito boa qualidade. Em particular, o exército alemão era muito mais bem dotado de artilharia pesada que qualquer outro. Segundo teóricos do pré-guerra, o fato de a força do exército francês, seu élan, ou vigor, residir sobretudo num elevado moral, tornava-o mais eficiente para atacar que defender. Por isso, os franceses planejaram tomar a ofensiva desde o início e, como von Schlieffen corretamente previra, contra a Alsácia-Lorena. O exército francês aprendeu que, apesar de os calções vermelhos da infantaria e a couraça da cavalaria parecerem coisa do passado e das pequenas falhas que essas armas haviam apresentado em 1870, elas eram eficientes. Também se poderiam convocar para o combate as experientes tropas coloniais da África do Norte. A mais importante arma do exército francês era, sem dúvida, a de disparo rápido, a melhor peça de campo dessa época. Diferentemente dos exércitos continentais, o exército britânico era em grande parte composto de soldados não profissionais. Por conseguinte, era menor, estando a maior parte dele voltada para a defesa do Império. Este exército aprendeu muito com a Guerra dos Bóeres e se aproximara muito, especialmente a infantaria, em que cada soldado era treinado para disparar 15 tiros por minuto. Ele finalmente adotara a prática europeia de ter Estado-Maior próprio. Além disso, também o sistema de abastecimento do exército britânico melhorara muito, em decorrência da experiência de guerra na África do Sul. Foi acordado com os franceses que uma pequena força seria imediatamente enviada para a França. Mas a França considerava a Marinha Britânica sua mais importante contribuição para o esforço de guerra. Por acaso, em 10 de julho, a frota britânica fora reunida para a revista do rei, então Jorge V. Isso incluía a convocação dos reservistas por causa do agravamento da situação internacional. Poderiam, assim, ser rapidamente enviados para os postos de guerra. Uma fraqueza da Marinha Britânica era possuir poucos reservistas treinados, usados apenas para reforçar as unidades existentes. Havia também a força terrestre de soldados em tempo parcial. Estavam igualmente disponíveis as tropas do Império, mas essas demandariam muito tempo para ser distribuídas. Lord Kitchener, herói de guerras imperiais, foi nomeado ministro da guerra. Ele não confiava nas tropas terrestres e decidiu recrutar uma força composta inteiramente de civis, treinando-os nas fileiras do exército regular. Era tal e tão arrebatador o patriotismo na nação que quantidade de alistados não era problema. Entretanto, ainda seriam necessários alguns meses para treinar e equipar essa nova força para a guerra.
Enquanto isso, o avanço alemão prosseguia na Bélgica. O pequeno exército belga resistia bravamente, mas não conseguia deter a corrente alemã. Logo, as tropas alemãs estavam junto aos grandes fortes de Liège, chave das defesas belgas. Foi então que a artilharia pesada alemã se revelou. Os fortes foram bombardeados até a rendição. Em 14 de agosto, os alemães entraram na capital belga, Bruxelas, e seguiram em frente. As cidades belgas que ofereceram resistência foram devastadas pelos alemães. Outras, incluindo Bruxelas, permaneceram praticamente ilesas. Os belgas então se retiraram para Antuérpia, enquanto a máquina alemã alcançava o sul. Algumas forças alemãs perseguiram os belgas, mas eles travaram eficiente combate de retaguarda para manter intacto seu exército. A máquina alemã gerou grande número de refugiados. As pessoas deixavam suas casas temerosas do que lhes poderia acontecer caso permanecessem. As tropas francesas atravessaram a Lorena no mesmo dia em que Bruxelas caiu e fizeram recuar os destacamentos alemães. Começava assim a Batalha das Fronteiras, que foi marcada por um ataque francês e um contra-ataque alemão. No fim, foram as metralhadoras e a artilharia pesada que falaram mais alto, e os franceses recuaram após sofrer 300.000 baixas em 2 semanas de combate. Para essas tropas francesas, o moral não tinha sido suficiente para vencer o poder de fogo das armas modernas. No noroeste, a grande máquina alemã estava se aproximando da fronteira francesa. Um grupamento francês e a pequena força expedicionária britânica enfrentaram o grosso das forças alemãs. Em Mons, em 23 de agosto, os alemães experimentaram pela primeira vez o poder de fogo da infantaria britânica, sofrendo duras perdas e acreditando que os ingleses possuíam muito mais metralhadoras do que as 2 que efetivamente tinham por batalhão. No entanto, a pressão alemã não diminuiu e suas ameaças de flanquear os ingleses e os franceses forçaram estes últimos a bater em retirada. Durante as 2 semanas seguintes, os alemães perseguiram na direção sul as 2 forças aliadas. Ambos os lados sofriam com o forte sol de agosto. Os ingleses tornaram a enfrentar os alemães agora em Le Cateau, sobretudo porque estavam muito exaustos para seguir adiante, o que porém não significava que estivessem demasiado cansados para lutar. Depois a retirada prosseguiu. Nem tudo, no entanto, ia bem com os planos de Schlieffen. Tropas tinham de ser destacadas para sitiar Namur e Antuérpia. O atropelo das tropas e sua exaustão dos intermináveis dias de marcha só fizeram redobrar as dificuldades. Pior, a máquina alemã, que começava a reduzir-se, estava avançando para o leste e não para o oeste de Paris, ao perseguir as forças franco-inglesas, enquanto a parte do exército alemão situada mais a oeste se aglomerava cada vez mais nos arredores. Nesse ínterim, os franceses tinham formado apressadamente outro exército na região de Paris, sob o comando do general Gallieni, governador de Paris.
Esse exército começou a se estabelecer a leste de Paris, enquanto os alemães cruzavam o rio Marne. Uma grande frota de táxis parisienses ajudou a transportá-lo para a frente de combate. O exército de Gallienne atacou pelo flanco a parte das tropas alemãs situada mais a oeste. Surpresos, esses destacamentos alemães recuaram para o norte, e logo também o restante das forças germânicas foi atacado, e a retirada foi geral. As tropas francesas e inglesas, ainda que cansadas, reiniciaram a marcha. O milagre do Marne destruiu os planos de Schlieffen. Os dois lados agora estavam quase exauridos, e os alemães, ao alcançar o Aisne, o principal rio da região norte, imediatamente se entrincheiraram. As débeis tentativas aliadas de removê-los falharam, e em meados de setembro, ambos os lados fizeram uma breve pausa para tomar fôlego. No outro lado da Europa, ocorreu batalha similar. As relativamente reduzidas forças alemãs na Prússia do Leste receberam ordem de permanecer na defensiva até a chegada de reforços do Oeste. A Áustria-Hungria, aliada alemã, tinha ideias diferentes. Para começar, ela já estava envolvida no ataque à Sérvia. O chefe do Estado-Maior austríaco e impetuoso Konrad von Hötzendorf tinha os olhos voltados também para o norte, para a vulnerável Polônia russa. Na crença de que os alemães iriam atacá-la pelo norte, ele planejou uma incursão pelo sul, visando atacar os russos antes de eles estarem preparados. Entretanto, o exército austríaco era uma máquina imperfeita. Apesar de possuir boas armas, especialmente no setor de artilharia pesada, tinha o problema de ser composto de homens de nada menos que 10 raças, cada um falando sua própria língua. Os russos também tinham uma estratégia ofensiva baseada na posição da Polônia. Um exército iria atacar pelo norte e outro pelo oeste, para dividir e desbaratar as forças alemãs na Prússia do Leste. Um terceiro atacaria pelo sul, a Galícia austríaca, para deter as forças austríacas ao norte dos Montes Cárpatos. O exército russo, o maior da Europa, capaz de mobilizar 6 milhões de homens, era porém muito vagaroso. Embora alguns carros motorizados pudessem dar-lhe a aparência de exército moderno, muito do armamento russo estava ultrapassado, se comparado ao de seus oponentes. Um sistema ferroviário inadequado também significava lenta mobilização e distribuição de tropas. Corrupção e incompetência eram comuns entre os oficiais superiores russos, e poucas lições da guerra russo-japonesa permaneciam em sua memória. Suas fileiras e colunas eram na maioria compostas de camponeses analfabetos, que, no entanto, tinham muita coragem e resistência, qualidades que seriam duramente testadas. O ataque austríaco à Sérvia não saiu como planejado. Um dos problemas foi que a maioria dos soldados que estavam nessa frente eram originários da Bósnia, e o comando austríaco temia utilizá-los contra os sérvios. Com as duas recentes guerras nos Balcãs, os sérvios tinham adquirido mais experiência de combate que seus oponentes. Os sérvios possuíam outra vantagem. Lutavam em terreno favorável à defesa. Investindo em costa acima, os austríacos eram normalmente pegos de surpresa por repentinos contra-ataques sérvios. Duas ofensivas austríacas foram repelidas com grande número de baixas. A superior artilharia austríaca não era suficiente para equilibrar o confronto. Após 6 semanas, as tropas austríacas tinham recuado para o ponto de partida. As coisas se passaram um pouco melhor na Galícia.
O exército russo e o austríaco resolveram atacar ao mesmo tempo e literalmente se encontraram. Ambos os lados sofreram muitas baixas, mas os austríacos saíram-se um pouco pior e foram forçados a recuar 160 quilômetros para o oeste. Na Prússia do Leste, os acontecimentos foram mais dramáticos. O primeiro exército russo cruzou a fronteira na madrugada de 17 de agosto. Três dias depois, após abrirem caminho entre os postos avançados alemães, os russos atacaram o principal corpo do 8º Exército Alemão em Gumbinnen e obrigaram-no a bater em retirada. O segundo exército russo, pensando que o primeiro exército estivesse nesse momento obtendo uma vitória decisiva, começou a atacar pelo sul a Prússia do Leste. Infelizmente, o primeiro exército não fizera nenhum ataque após a Batalha de Gumbinnen. A essa altura, o comando alemão foi substituído por Paul von Hindenburg, visto à esquerda, e pelo chefe do Estado-Maior, Erich von Ludendorff, uma combinação que se mostrou formidável. Eles assumiram em 23 de agosto e afirmaram já ter elaborado planos para conter o lento avanço do segundo exército russo. Três dias depois, os alemães atacaram. Sua tarefa foi inicialmente facilitada pela prática russa de transmitir mensagens sem nenhum tipo de código por seus poucos rádios primitivos, que eram utilizados pelo alto comando. Consequentemente, os alemães tinham um quadro preciso das posições e intenções russas. O alvo principal do ataque foi o exposto flanco oeste russo. Logo, os alemães estavam por trás do principal corpo do exército russo. O segundo exército russo começou a desbaratar-se e seus sistemas de comando e controle se viram enredados em crescente confusão. Finalmente, ao cabo de 4 dias de combate, o segundo exército já efetivamente não existia e os alemães tinham feito milhares de prisioneiros. Von Hindenburg chamou essa vitória de Tannenburg, nome do lugarejo da região onde tinham sido derrotados os cavaleiros teutônicos 500 anos antes. Ele considerou seu êxito uma vingança à altura. Nesse meio tempo, o primeiro exército russo permanecera essencialmente onde estava. Von Hindenburg ordenou que o atacassem antes que tivesse ciência do desastre de Tannenburg. Seus homens, portanto, quase não tiveram tempo para saborear a vitória, pondo-se quase imediatamente em marcha na direção nordeste. Os russos estavam próximos dos lagos Masurianos, e era nesse difícil terreno pantanoso que os alemães pretendiam encurralá-los. Em 7 de setembro, os alemães atacaram. Grande parte do exército russo conseguiu fugir, não contudo sem sofrer grandes baixas e perder muito equipamento. Os russos recuaram pelo rio Niemen, deixando um rastro de destruição. Os alemães contentaram-se em parar na fronteira. Fora da Europa, romperam outros confrontos com os alemães. O Japão, vendo uma oportunidade de aumentar suas possessões além-mar, atacou a colônia alemã na China, Tsingtao, com a ajuda do aliado inglês. Ela caiu em novembro de 1914, bem como as ilhas alemãs do Pacífico. No continente africano, tropas sul-africanas atacaram o sudoeste alemão da África. Afrikaners, ainda ressentidos com os ingleses, revoltaram-se para tentar impedir que seu país lutasse do lado britânico.
A rebelião foi prontamente esmagada e o ataque sul-africano rapidamente ganhou impulso. Essas campanhas e outras que estavam por suceder começavam a dar à guerra seu aspecto global. As frentes decisivas, todavia, permaneceram na Europa. Aí, como em nenhum outro conflito travado em áreas povoadas, a população civil, além dos homens em armas, começou a padecer horrores nunca antes imaginados. Tanto no Oriente como no Ocidente, os primeiros planos de guerra em grande parte falharam. E isso deixava claro que a difundida crença de que a guerra acabaria no Natal era demasiado otimista. A pergunta que cada lado estava se fazendo nesse momento era: o que fazer a seguir?